Galera, segunda-feira, dia. Que dia é segunda-feira, gente? Dia 16. Teremos eleição do COD do Flamengo, que é tão importante quanto eleger o presidente. A gente tem que ficar de olho. O Ricardo Lomba é o candidato apoiado pelo BAP. E vamos aproveitar que ele esteve na live com o Luiz Antônio para a gente poder reagir aqui a algumas falas dele, debater alguns pontos. Já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você está chegando agora, bem-vindo ao Papo de Torcida. E aqui, neste momento, a gente vai ter um papo super sério. Seríssimo. Por quê? Porque aqui a gente ganha conhecimento de como as coisas funcionam dentro do Flamengo, para que a gente também não faça julgamentos, análises erradas. Então, assim, cobrar de quem tem que cobrar e entender o lado de quem tem que entender. Mas, para isso, a gente precisa de quê? Conhecimento. E agora a gente vai ouvir o Ricardo Lomba falando um pouquinho sobre esse processo eleitoral, sobre qual a importância do COD para o funcionamento do Flamengo, tá? O Conselho Deliberativo é tão importante quanto a presidência. Vamos ouvir? Depois da vinheta. Então, rapaziada, estamos aqui hoje com o Ricardo Lomba, que, como eu adiantei, né, é candidato à presidência do COD, eleição na segunda-feira. É uma eleição, Lomba, que a gente vem falando durante esse processo, que é tão importante quanto a eleição do Conselho Diretor, que foi na segunda-feira passada. E muita gente não entendia, né, o porquê que é tão importante assim. Aí, ninguém melhor do que você, né, para explicar qual que é a importância do COD, qual que é a função do COD, qual que é a função do Conselho, né, Deliberativo do Flamengo. Aí eu vou pedir para você explicar o que é o COD do Flamengo, a sua função, e se apresentar para a rapaziada, que eu acredito que quem acompanha o Flamengo, quem acompanha a sua política, né, com certeza já te conhece de longa data, meu irmão. Vamos lá, boa tarde, Bruno, boa tarde, Matheus. Prazer enorme estar aqui. Falar sobre o Flamengo é sempre motivo de muita satisfação. Bom, eu sou o Ricardo Lombo, sou sócio proprietário do Flamengo e sou candidato à presidência do Conselho Deliberativo, eleições que ocorrerão na próxima segunda-feira, dia 16, das 8 horas às 21, lá no Salão Nobre do Clube de Regatas do Flamengo. Eu já aproveito a oportunidade, então, para convidar todos os conselheiros a comparecerem para esse exercício da democracia rubro-negra, né, para eleger o próximo presidente, que eu espero, obviamente, que seja eu. Né? Bom, o Conselho Deliberativo, eu estou nessa política do Flamengo desde o primeiro ano da gestão do Eduardo Bandeira de Mello, né? E desde lá de trás a gente vem falando da importância do Conselho Deliberativo. É ali que se encontra a nossa Constituição. O Estatuto do Flamengo, ele é da competência do Conselho Deliberativo. Então, todas as reformas, tudo que acontece relacionado a mudanças estatutárias, passam pelo plenário do Conselho Deliberativo. Além, obviamente, todos os contratos estão ali. A gente vai decidir o uniforme do Flamengo, passa por ali também. Enfim, é um conselho e que estabelece as regras, né, para onde o Flamengo irá. Boa tarde, Luiz Antônio. Enfim, é um conselho de suma importância para a vida do Flamengo. E para o próximo triênio, a gente passa a ter ainda um sabor especial por duas razões. A primeira é a que eu venho falando há algum tempo, da necessidade de modernização do Estatuto do Flamengo. A modernização por quê? O Estatuto do Flamengo é de 1992, né? Então, de lá para cá, houve diversas mudanças no mundo, muito significativas, e que, por óbvio, acaba ficando uma peça anacrônica. Né? Então, em função disso, a gente propõe que seja dada uma repaginada, uma discussão de vários temas relevantes ali que a gente precisa avançar e evoluir, e, obviamente, com a participação de todos os conselheiros e a aprovação destes. Mas, para além disso, a gente tem um detalhe, um pequeno detalhe, que eu acho que vai ser muito desafiador e que a gente vai ter que enfrentar, que é a construção do nosso estádio, né? Então, assim, a construção do estádio, como todos nós desejamos,
traz um tempero especial a esse próximo mandato aí, porque muitas questões relevantes passam necessariamente ali pelo Conselho Deliberativo. Então, sem dúvida, será um triênio bastante desafiador. O próximo presidente vai, sem dúvida, ter que contar muito com a participação dos conselheiros, né? E para que a gente avance e, obviamente, dê a nossa contribuição para tornar o Flamengo cada vez maior e melhor, né? Tá, vamos lá. Vou fazer meu primeiro parênteses aqui. É importante destacar que nessa primeira fala dele não ficou muito claro o que realmente faz ou não faz o Conselho Deliberativo. Aparentemente, é um espaço de debate e de forma coletiva ali são decididos algumas coisas em que pese estão colocada no estatuto. Então, a camisa do Flamengo, qual vai ser a camisa, tem que ser aprovada ali. Mas lembrando que depois, o Rodolfo Landim, depois de aprovado pelo Conselho uma camisa, o Rodolfo Landim foi lá e alterou, mesmo tendo passado pelo Conselho. Enfim, parênteses para isso. Mas alguns detalhes ele reforçou aqui sobre o estádio. Então, os detalhes do estádio, né? Com certeza ele vai ser um espaço bem legal, assim, de você ver a história sendo construída, você participar. Deve ser muito legal ser presidente, então, do conselho deve ser ainda melhor. Só que ainda não fica muito claro até que ponto esse poder veta o presidente, tá vendo? Assim, não, pelo menos para mim, tá? Eu tô falando de quem que não conhece tanto de política interna assim. Mas não ficou muito claro. Vamos ver se ele fala alguma coisa sobre isso mais para frente. Até para pegar esse gancho que você deixou, Lomba, gostaria de te perguntar, a gente viu uma eleição assim, 3 ideias, né? Uma, a manutenção com pouquíssimas ideias, e outras 2 chapas com realmente uma modificação um pouco mais ampla sobre o que vem sendo construído no Flamengo. Queria te perguntar, assim, como você está vivendo essa política interna já há algum tempo dentro do Flamengo, qual a sensibilidade que você tem dos associados em relação à estrutura que tem sido montada, sobre os feedbacks que eles te dão, porque quando se pensava até que a situação, a gente já tinha aqui algumas conversas com algumas pessoas com direito a voto e tudo mais, apurando que não era bem na direção da situação, que poderia realmente entrar um novo presidente, foi de fato o que aconteceu. Qual foi, o que você sentiu aí de modificação? O que os associados estão sentindo que está faltando para que o Flamengo possa voltar ao caminho que... ou melhorar, né, andar no caminho que estava andando, mas conseguir aí avançar um pouco mais? Essa é uma pergunta um pouco delicada, mas vamos lá. As urnas mostraram que definitivamente não queriam mais a continuidade do que estava acontecendo. Então, em que pese a chapa 3, né, falar a exaustão, um time que mexe não se ganha, vamos continuar do jeito que está, porque está maravilhoso, as urnas mostraram que não é exatamente assim. Se a gente for pensar lá atrás, 2019, espetacular, tudo deu certo, lá foi um ano maravilhoso, sem sombra de dúvida, mas num passado recente a gente não pode ter esse mesmo nível de felicidade, de empolgação, assim, a gente ficou meio claudicando. 2023, por exemplo, foi um ano muito complicado, o próprio 2024, acabamos ali com a Copa do Brasil, mas não foi aquele ano dos sonhos, né? Então, as urnas mostram isso. Mas o que eu acho que é mais importante assim, é a permanente evolução. Você tem que olhar para trás, ver os erros, modificar para o futuro. Você não pode ficar na mesmice. Você não pode olhar e falar, não, o que eu estou fazendo está certo, está maravilhoso, está muito bonito, e todo mundo tem que concordar comigo. E talvez seja o recado das urnas tenha sido esse. Olha, não é por aí não. A gente tem que buscar a permanente evolução. A gente tem que ouvir os associados. A gente tem que ouvir a torcida, a gente tem que ouvir o que está acontecendo ao redor do Flamengo. Não pode se cercar só de pessoas que falem, não, isso aí que você está fazendo é maravilhoso, lindo, maravilhoso, está perfeito, continua assim, porque você corre um sério risco de não ter o contraponto, sabe? Não ter uma opinião divergente, se acostumar, que a sua opinião é melhor de todos sempre, e isso complica. Eu aproveito já o gancho disso aqui para falar que o Conselho Deliberativo é um lugar muito bom para você fazer esse exercício.
Ali você tem que democratizar, você tem que incentivar a participação dos conselheiros. Os debates têm que ser assim bem extensos para que a gente possa consolidar uma ideia que represente a vontade da maioria, né, e de fato colocar em prática, né? O Conselho Deliberativo, como é que funciona? Você quer emendar o estatuto de alguma forma, quer propor alguma inovação, e aí você, seguindo o rito estabelecido ali no regimento interno do Conselho, você apresenta a proposta, recebe aquela proposta, submete elas à apreciação das comissões. As comissões analisam, está tudo ok, plenário. Você não pode, como presidente, pegar aquilo e falar, eu não acho essa proposta boa. Então, mesmo que tenha cumprido todo o rito, eu vou e ponho numa gaveta e esqueço ela ali. Você tem que colocar aquilo, porque o plenário é soberano. Então, acho que isso é muito importante, né, da gente frisar isso em relação ao Conselho Deliberativo. Os conselheiros, o plenário do Conselho, ele é soberano. Quem decide no Conselho Deliberativo não é o presidente, é o plenário do Conselho Deliberativo. E é isso que a gente tem que enfatizar bastante, porque é dessa maneira que eu penso mesmo, né? A gente tem que levar todas as matérias que cumpram os requisitos necessários para o plenário. Lomba. E agora? Será que se o Landim, Braz e essa galera que hoje se tornou oposição, se eles pensarem algo, que eles já têm muitas ideias, porque estavam tentando construir uma segunda história aqui. Então eles sabem o que eles querem. Digamos que eles queiram levar algumas coisas pro Lomba. Isso dizendo que ele vai ser eleito na próxima segunda-feira. Ele vai levar para o plenário? E se for aprovado, vai contra as ideias do BAP? Vai contra aquilo que o presidente atual pensa? Ou o Landim vai ganhar força interna? Assim, falar é muito fácil, mas na hora que for acontecer, a gente precisa também saber se o Lomba vai se comportar dessa maneira, porque ele está cobrando aqui. Me pareceu que o Landim é o cara que, mesmo com você colocando as informações lá no Conselho Deliberativo para passar lá, o Landim engavetava, não deixava passar no Conselho. Observação, ele não disse isso, mas é o que ficou parecendo. Tá? Então, e se fosse o contrário, será que ele vai passar as demandas que o Landim colocar para o Conselho agora, já que o Landim está de fora? Retomando, né? Depois passando para o Luiz está na área aí, a galera que perguntou, cadê o Luiz? Luiz está na área. Retomando até um pouco da sua primeira fala, da tal modernização do estatuto, né? Eu acho que foi algo que a gente escutou tanto nesses últimos meses aí, assim como a profissionalização do futebol, a modernização do estatuto caminha ali lado a lado com o que a gente vem escutando nos últimos meses. E acredito que, pelo olhar aqui no chat, seja o tema que a galera mais, né, tem dúvidas, mais está ansiosa aí por ouvir de você. Essa modernização do estatuto, você falou, né, o Estatuto do Flamengo é um estatuto de 1992, então já temos aí mais de 30 anos desse Estatuto do Flamengo. Realmente precisa de uma modernização, mas eu queria saber de você, primeiro, né, não é tão fácil quanto parece, e segundo, quais são os pontos principais dessa modernização, quais são os pontos mais urgentes para essa modernização do Estatuto do Flamengo? Vamos lá. Eu falo aqui, obviamente, que não como presidente, até porque não fui eleito, né? A eleição é só na segunda-feira, então eu vou dar minha opinião como sócio e como conselheiro, né? Porque a gente precisa, assim, deixar muito claro que a opinião é da pessoa física, né? Porque, enquanto presidente, a opinião eu continuo mantendo, mas aí você submete isso aí a todo o plenário, a votações, as comissões, enfim, é um processo bastante democrático. Mas o que eu acho? Essa eleição já mostrou que o próprio processo eleitoral de cara já precisa ser revisto, né? E surge uma primeira questão, voto à distância, por que não? Temos soluções tecnológicas para isso que nos garante lisura completa do processo. Boa. Então, seria esse um exemplo. As sessões do Conselho Deliberativo, por que elas não podem ser híbridas, né? Virtuais e presenciais? Quem tem a disponibilidade de frequentar, vai lá, frequenta, assiste, debate e tal. Mas quem não puder, como a gente está fazendo aqui agora, discute da mesma forma, participa da mesma forma, né? Esses aí são... E outras coisas, por exemplo, por que não ter uma
uma CPE, né, uma Comissão Permanente Eleitoral, num outro modelo, né, talvez com mais assim, afastamento dos candidatos, né, porque como funciona hoje? A comissão eleitoral ela é montada pelo presidente do Conselho de Administração, que escolhe, né, membros do Conselho de Administração que fizeram parte da chapa, eventualmente, do presidente eleito. Então você começa a ter muita aproximação entre os personagens, né? Talvez valha a pena botar um prazo maior para descasar das eleições, né, e criar uma CPE mais isenta. Não sei como fazer isso. É uma proposta que, obviamente, se eu for eleito, vou colocar para discussão, amadurecimento, né, e criação de uma coisa mais estruturada. Uma outra coisa que me incomoda muito no Flamengo, processo disciplinar. A gente vê uma série de questões aí, de ataques pessoais, né, de perseguições políticas, inclusive, e que isso tudo fica num ambiente controlado, eventualmente, pelo grupo de quem fez aquela acusação ou de quem está exercendo aquela perseguição. Talvez também a gente precise discutir esse tema. Uma proposta concreta, já pronta, não tenho, mas vamos colocar em discussão, né? Vamos montar grupo de trabalho para discutir o tema e, eventualmente, surgir uma proposta que o plenário possa analisar com toda tranquilidade e votar. É bem político. A própria mesmo, questão de governança. Parece eu dentro do movimento Será estudantil. que o modelo de governança que a gente tem hoje no Flamengo é o mais adequado? É um regime presidencialista onde o presidente é quase que um rei. O próprio presidente Rodolfo Landim falou que se ele quiser, ele contrata o Cristiano Ronaldo. Ele não precisa saber se o Flamengo tem dinheiro para pagar, ele não precisa saber se juridicamente é a melhor operação possível, ele não quer saber de nada, ele pode simplesmente numa canetada... O poder do presidente é muito alto no Flamengo. Mas qual é a sua sugestão para isso? Não sei. Eu estou falando assim, pontos que a gente precisa olhar com atenção e sim, discutir a exaustão para apresentar uma proposta. A própria questão de ética, compliance, será que a gente está né? A gente andou vendo alguns acontecimentos no Flamengo em que você acaba manchando aí a imagem do clube. Será que não precisaria também, né, da gente olhar melhor cada uma dessas coisas? Enfim, então, se a gente for pegar o estatuto inteiro, a gente vai perceber que há muita desconexão do que deveria ser com o que é. Então, o convite que eu faço é isso, né, que a gente pare e dê atenção a esses temas, com todo respeito aos conselheiros, debata bastante e sim, depois que tiver uma proposta pronta, que já foi discutida bastante pelas comissões ou pelos grupos de trabalho que venham a ser criados, aí coloca em votação. E aí sim, os conselheiros vão decidir o que é melhor para o Flamengo. Gente, que debate, que live, que início de live, tá? Que foi o iniciozinho da live. Eu vou parar por aqui, porque a gente já tá indo para 18 minutos de vídeo, tá? Então, a gente conseguiu ouvir muitas coisas aí, que, na minha opinião, são muito esclarecedoras, principalmente do foco principal da campanha para presidente do COD do Ricardo, que é a mudança do estatuto, né? Nada é de graça e ninguém é tão bonzinho assim. Então, não é só para o bem do Flamengo, tá? Eu sei que tem coisas ali que tem interesse político da chapa do BAP. Eu tenho certeza, gente. Não tem... nossa, eu tô pensando só no bem do Flamengo. Não. Você tá pensando de uma maneira de se proteger de algumas coisas, tá pensando de alguma maneira de modificar o estatuto, pensando também nas ideias da chapa. Isso é posicionamento político, tá? Então, a gente sabe como essas coisas funcionam. Dentro do Flamengo é como se fosse a esquerda e a direita do mundo externo, tá? Nada é de graça. Então, a gente tem que acompanhar de perto. Eu acho que o Ricardo Lomba tem uma grande chance de ser eleito, sim. E a gente vai cobrar baseado nas falas dele, baseado naquilo que ele se propõe, que ele se coloca para fazer. Então, mudança no estatuto, muito debate, respeitar todas as pautas, todo mundo que colocar algum debate, ele vai levar mesmo para o debate ou vai ficar escondido embaixo da mesa, assim como o Landim fez, ou eu acredito que tenha feito em algum momento dentro da sua gestão, enfim, tudo isso para a gente ficar de olho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber mais do que ele disse, dá uma corridinha lá no vídeo, lá na live do Luiz Antônio, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Deixa a sua opinião, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.
inside my own world of make-believe. Kids scream.